Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esta nossa análise. Hoje, a gente traz uma visão bem realista e direta sobre como construir o projeto perfeito para a escalabilidade dos negócios. Se quem nos acompanha agora atua na gestão e quer focar em escalabilidade e redução drástica de desperdícios, este material é exatamente para vocês. É aquele momento crucial de analisar o que realmente separa as operações amadoras daquelas que são desenhadas para dominar o mercado, sabe? Vamos lá. A grande pergunta que abre a nossa análise de hoje toca, literalmente, na maior dor de qualquer operação em expansão. Por que o crescimento dos negócios frequentemente leva ao caos operacional? Pensem só na seguinte situação. A empresa cresce, a demanda dos clientes explode e a operação naturalmente fica muito mais complexa. O frustrante na gestão é que, quase sempre, o problema não é a falta de esforço da equipe. O pessoal continua dando sangue. O verdadeiro vilão aqui é a falta de uma fundação estruturada para aguentar todo esse peso extra. Para destrinchar esse cenário, a nossa apresentação tem uma estrutura bem clara. 1. O custo da desorganização. 2. Sinais de alerta operacional. 3. Passos para estruturar processos na prática. 4. O fim dos controles manuais. E, por fim, 5. Escalabilidade com ERP. Certo. Vamos mergulhar direto nisso. Seção 1. O custo da desorganização. Bom, para entender o problema pela raiz, a gente precisa primeiro definir o básico da solução. O que são processos empresariais? Eles são o conjunto de etapas e atividades que definem como as tarefas devem ser executadas. Em outras palavras, é a espinha dorsal do dia a dia da empresa, definindo quem faz o quê, quais são os padrões e como a gente mede os resultados. É exatamente essa clareza que garante a previsibilidade para uma operação crescer sem tropeção nas próprias pernas. E quando falta essa base estruturada? Os impactos são absolutamente implacáveis. Sem clareza, a gente vê uma perda absurda de produtividade, um aumento daquele retrabalho chato e um desperdício gigante de recursos valiosos. A gestão vira um verdadeiro pesadelo e a qualidade do serviço inevitavelmente despenca. Basicamente, sem processos, a empresa simplesmente para de crescer de forma inteligente e passa a operar num modo puramente reativo. É o famoso cenário de viver apagando incêndios diários em vez de preveni-los. O que nos leva à nossa próxima parte. Seção 2. Sinais de alerta operacional. Sem um fluxo de execução padrão, as tarefas simplesmente vão e voltam. Vamos pegar um exemplo real e muito comum aqui. O setor de vendas aprova um pedido, mas esquece de colocar o CNPJ completo do cliente. Aí, a fatura trava lá no financeiro. O processo volta todo para o departamento de vendas, enquanto o produto fica lá, parado na expedição aguardando a liberação. Quando cada um faz as coisas da sua própria maneira, o retrabalho vira a regra, não a exceção. É esse atrito diário que mais drena tempo e dinheiro da operação. Agora, o que é realmente interessante entre esses principais sinais de alerta, claro, a gente tem a execução inconsistente e os gargalos de crescimento bem visíveis. Mas reparem na dependência de indivíduos-chave. Quando o conhecimento do processo fica só na cabeça de uma pessoa e não documentado no sistema, a empresa cria uma vulnerabilidade gigantesca. Se esse talento tira férias ou sai da empresa, a operação inteira sofre impacto. A gestão perde completamente o controle e fica refém da memória individual. Então, como virar esse jogo? Vamos para a seção 3. Passos para estruturar processos. A sacada principal aqui é que organizar não precisa ser um bicho de 7 cabeças, mas exige consistência. São passos simples e muito práticos. Passo 1. Mapear as atividades atuais. Entender o que está rolando agora para achar os furos na rotina. Passo 2. Definir os padrões de execução corretos. Passo 3. Atribuir responsabilidades claras, para ninguém ficar naquele achei que fulano ia fazer. Passo 4. Criar indicadores. Afinal, o que não é medido não pode ser melhorado, certo? E por fim, passo 5. Revisar e ajustar continuamente. É uma rotina que pega aquele volume caótico de trabalho e transforma num fluxo totalmente previsível. E essa previsibilidade nos obriga a falar de tecnologia. Seção 4. O fim dos controles manuais. Isso ilustra brilhantemente o ponto de ruptura de qualquer negócio em crescimento. De um lado, a gestão manual. Planilhas infinitas, muito improviso, reatividade e controles paralelos onde um departamento não faz ideia do que o outro está fazendo. Do outro lado, as operações baseadas em sistemas. Aqui a gente tem altíssima visibilidade, acompanhamento em tempo real e dados totalmente centralizados. É, literalmente, a diferença entre tentar segurar água com as mãos e ter um sistema de encanamento moderno e ultra eficiente. Vamos avançar e ver como tudo isso ganha vida. Seção 5. Escalabilidade com ERP. Para viabilizar essa grande mudança, o material destaca uma ferramenta tecnológica específica, o ERP Poseidon.
Um sistema integrado como esse ajuda a eliminar de vez aqueles controles manuais ineficientes. Ele centraliza as informações, permitindo organizar as atividades de ponta a ponta e reduzir drasticamente aquele retrabalho do qual falamos agora há pouco. Além disso, melhora a comunicação entre as áreas e permite monitorar o desempenho em tempo real. A padronização sai da teoria e passa a ser garantida pelo próprio sistema. Tudo isso culmina numa frase que resume perfeitamente o nosso foco hoje. O negócio deixa de operar no improviso e passa a ter uma gestão estruturada. Esse é o recado principal para os gestores. A verdadeira escalabilidade, o crescimento consistente, nunca vai vir apenas da força bruta ou de horas extras da equipe. Ele vem dessa transição corajosa do esforço individual isolado para operações totalmente sistematizadas e integradas. Para encerrar nossa análise com chave de ouro, fica aqui uma provocação para todos nós pensarmos. A operação atual está pronta para escalar ou a equipe está apenas trabalhando mais duro? Analisar os processos, observar o nível de retrabalho e questionar os controles manuais que ainda travam a rotina é absolutamente crucial. A resposta para essa pergunta é o que vai definir o futuro do negócio. Muito obrigado por acompanhar este material com a gente e até a próxima.